Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Louvamos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de iniciarmos mais um dia de vida e também uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Estamos iniciando uma semana de festas, de comemorações e onde nós relembramos o nascimento de Jesus que veio ao mundo e para nos dar a salvação. E nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Rivelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, Marcos Siqueira e Maria de Fátima, de Oswaldo Cruz, em São Paulo, Marli Abreu Lima, de Novo Horizonte, em Goiás, Jucemar Melo, de Caraguatatuba, São Paulo, Linda Costa, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, Norma Torres, lá em Manaus, Amazonas, pedindo orações especialmente pelo filho Victor Torres, a saúde dele. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando, nos iluminando, nos orientando, que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Dê vitórias conforme a Tua vontade e também, Pai, em especial pedimos pela saúde do Victor Torres, Tu sabes o problema que ele está atravessando. Também queres abençoar o Rivelino Silva e família, o Marcos Siqueira e Maria de Fátima, a Marli Abreu Lima, também Jucemar Melo, Linda Costa e família, Norma Torres e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Que as Tuas bênçãos sejam concedidas, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma semana muito especial na vida de todos os cristãos. O mundo cristão está em festas, relembrando, comemorando o nascimento de Jesus. Sabemos que não foi especificamente em dezembro que Jesus nasceu, mas como o mundo cristão está celebrando, nós também aproveitamos para relembrar o dia que Jesus veio a este mundo e aqui ele viveu para nos dar de novo a certeza de um dia podermos estar nos céus, vivendo com ele eternamente. Nós desejamos a todos vocês uma semana abençoada, um Feliz Natal e que possamos estar sempre buscando estar vivendo na presença de Jesus a cada dia. Nós vamos, esta semana, finalizar o estudo que fizemos durante as últimas semanas sobre temas que nós encontramos no Evangelho de João. Esta série nós estaremos encerrando essa semana, mas na semana que vem já temos uma nova série para nós estarmos estudando. E juntos nós vamos procurando conhecer a Palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. E o estudo que vamos fazer essa semana é o epílogo. Epílogo é o fim, é o final do estudo que nós fizemos. Quando nós começamos, nós falamos no prólogo, que é a apresentação, era o início, e agora vamos então concluir esta série. Temos certeza de que nos ajudou nós estudarmos estes temas no Evangelho de João, e isso fez com que nós conhecêssemos a missão de Jesus e que ele realmente é Deus e que ele veio para os seus o rejeitaram, e então o Evangelho foi estendido a todas as nações, a todos os povos, e nós então louvamos a Deus porque o Evangelho chegou até nós. Quando lemos em João 5,39, Jesus ele disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí no verso 40 diz: mas vocês não querem vir a mim. Vejam, muitas das vezes nós estamos examinando a Bíblia, estudando a Bíblia, querendo conhecer o caminho que é Jesus Cristo, para a vida eterna, e a Bíblia no todo, elas testificam de Jesus, elas mostram que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem obedecer e fazer a vontade de Deus em suas vidas. Acham que não é mais necessário estarem seguindo toda a orientação da palavra de Deus. Pensam que muitas coisas foram abolidas, que não é mais necessário hoje nós praticarmos certas verdades que estão na Bíblia e que as pessoas rejeitam. E foi o que Jesus disse: mas vocês não querem vir a mim. E Jesus disse que
Se nós quisermos ir a Ele, nós temos que abandonar pai, mãe, irmãos, nós temos que negar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas paixões, nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Isto é o cristianismo. É nós abrirmos mão daquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nos leva para longe de Deus, é nós abrirmos mão disso, é nós nos humilharmos perante Deus, é nós tomarmos a nossa cruz, sacrificarmos os nossos desejos e seguirmos a Jesus. E Jesus, após a sua ressurreição, ele se encontrou com os discípulos algumas vezes. Sabemos que após a ressurreição, Jesus, ele não esteve mais aqueles últimos 40 dias somente com os discípulos, ele aparecia em alguns lugares e se apresentava às pessoas. E então aqui em João capítulo 21, nos fala do encontro de Jesus com os discípulos lá junto ao mar de Tiberíades. E eu vou ler com vocês, eu vou ler a Bíblia, a Nova Versão Transformadora, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou: Filhos, porventura vocês têm alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas a uns 90 metros de distância, e quando chegaram encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. O texto que lemos é um texto um pouco longo, mas é necessário nós lermos para conhecermos a história. E se você depois quiser, leia novamente na sua Bíblia, João capítulo 21. Jesus se encontrando aqui com os discípulos, eles estavam tristes porque estavam sozinhos. Jesus havia ressuscitado, mas não estava mais com eles no dia a dia, como eu disse agora há pouco. E era a terceira vez agora que Jesus aparecia aos discípulos, e Simão, Pedro, ele, naquele seu ímpeto, e na tristeza que eles estavam, no vazio que estavam sentindo, ele disse: vou pescar. Quer dizer, vou voltar para a minha velha vida, vou ser pescador novamente. Eu deixei tudo para seguir a Jesus, mas agora estamos sozinhos e vou ter que viver a minha vida ganhando meu pão pescando, que é o que ele fazia. E então os outros discípulos disseram: Nós vamos com você. E subiram no barco e foram, mas durante toda a noite não pegaram nenhum peixe. Que decepção, não é mesmo? Eles foram para o lugar que eles sempre pescavam, que sempre sabia que tinha peixe ali, mas na providência de Deus não pegaram nada. O dia já estava amanhecendo quando olharam e viram alguém na praia, e esse alguém perguntou: Vocês têm peixe aí para comer? E disseram: Não. E Jesus disse: Então lance a rede para a banda direita do barco e vocês acharão. E eles lançaram a rede, e a rede estava pesada, cheia de peixe, e João, o discípulo amado, disse: É o Senhor. Por quê?
Porque Jesus não era mais reconhecido, como eu tenho dito para vocês durante esta série, depois da sua ressurreição, não era mais reconhecido pelo seu físico, porque ele estava agora glorificado. E então, quando foi feito o milagre, que a rede se encheu de peixes, João disse, é o Senhor. E Pedro então colocou a túnica, se lançou no mar e nadou até a praia, estava a uns 90 metros da praia, e ali então se encontrou com Jesus, e Jesus falou assim, traz alguns peixes que vocês apanharam. Aí Pedro subiu no barco, tinha 153 grandes peixes, que milagre, não é mesmo? E já havia ali brasa, um peixe ali junto para eles comerem, que Jesus já havia feito. E por que Jesus fazia isso? Comia com as pessoas quando se encontrava depois da ressurreição. Era para provar que não era um fantasma que estava ali, porque fantasma não come, era Jesus que estava ali. E Jesus comeu com eles, e aí Jesus pergunta, Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus perguntou. E é claro que às vezes nós pensamos que foi porque Pedro negou 3 vezes, agora ele tinha que também reafirmar 3 vezes que ele amava Jesus. Só que, quando nós estudamos o grego, Jesus perguntava com a palavra agapau. Pedro, você me agapau? É o amor sem limites, é um amor que de entrega, é um amor de Deus pelo ser humano. E Pedro respondia no amor filial. Sim, Senhor, eu te filial, quer dizer, um amor de amigos. É diferente de um amor que se entrega por alguém do que um amor de amigos. E então, por isso Jesus perguntou mais uma vez, Pedro, você me agapau? Ele disse, sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, você me agapau? Aí Pedro entendeu. E aí Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te agapau. Eu te amo com um amor de entrega. E então Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. E vejam, Jesus aqui, irmãos, ele estava reconstruindo a vida de Pedro, porque ele estava arrasado, acabado. Havia poucos dias atrás negado Jesus 3 vezes. E ele disse que iria com Jesus até a morte, mas ele negou. E agora, perante todos os outros discípulos que ali estavam, Jesus ele reconstrói a vida espiritual de Pedro, dá a ele nova força e diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. E então, Pedro, nós conhecemos a história dele. Ele foi um grande apóstolo e ele, quando foi sacrificado, ele foi pregado também numa cruz, só que ele pediu para que fosse pregado de cabeça para baixo, que ele não merecia morrer como Jesus morreu. E todos os demais discípulos foram dizimados, né, por causa da perseguição, exceto João, que foi o que morreu de velhice, mas tentaram tirar a vida de João, mas Deus o protegeu. E por isso João agora escreve este evangelho para provar que Jesus é Deus e que ele esteve entre nós e que ele vai voltar para nos buscar. Então aqui está o encontro de Jesus com seus discípulos ali na Galileia, junto ao mar de Tiberíades, e serve de lição para nós também. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não é um amor de entrega, não é um amor igual ao amor de Deus por nós. É um amor simplesmente por dizermos que amamos e seguimos a Jesus. Mas nós precisamos ter uma vida transformada, assim como Pedro teve, para que possamos ser usados por Deus e fazer a missão que Ele nos confiou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.